2 meses atrás, quando eu gravei o iceberg de Silent Hill, eu disse que ele potencialmente seria o último, pois eu não queria que meu canal fosse apenas esse tipo de vídeo. Mas, após um certo tempo, eu resolvi fechar a série de vídeos de iceberg em uma trilogia, terminando ela com uma das séries que mais marcou a minha infância, Sonic. Eu acho que não preciso explicar a fundo como funciona o formato de iceberg a essa altura, né? Mas, simplificando, no topo são as informações mais normais e conhecidas sobre a série, e mais por fundo ficam as mais obscuras, por assim dizer. O link do iceberg está na descrição, e sem mais delongas, vamos explorar agora o iceberg de Sonic. Em Sonic 2006, quando a Rouge retorna do futuro, um dos soldados da GUN chama o Cético da Escuridão de Livre da Escuridão. Agent Rouge, report your status immediately. Have you retrieved the Book of Darkness? Provavelmente foi apenas um erro de tradução, já que Tobari também significa livro em japonês. Para comemorar o 1º de abril, a SEGA fez uma brincadeira, anunciando que Big the Cat seria o quarto personagem jogável de Sonic Mania. E o que muito por isso que isso tenha sido apenas uma brincadeira, pra ser bem honesto. Em Sonic 2, na Emerald Hill, usando o Debug Mode, deixa o Sonic invisível. Após isso, crie várias cachoeiras. E se tudo der certo, o Sonic irá sair com as cores verde e preto, na qual a comunidade apelidou de Ashura. O motivo desse glitch acontecer é por conta de vários objetos serem spawnados, assim exigindo muito da RAM do Mega Drive e bugando a paleta de cores de alguns objetos. E como a fanbase adora criar um personagem original de qualquer coisa, não foi diferente com a Ashura, ao qual criaram várias fanarts com o personagem dele. Sonic 2006 possui 2 modos de jogo multiplayer. Um deles é o modo co-op, no qual 2 jogadores podem escolher entre Sonic, Silver ou Shadow. Os 2 jogadores precisam trabalhar juntos para passar por estágios e coletar esmeraldas do caos. O outro modo é o de batalha, no qual coloca os 2 jogadores competindo para ver quem termina o nível primeiro. A princípio teria um modo de minigame entre 4 jogadores, mas ele foi descartado. Existem vários rumores apontando o possível remake de Sonic Adventure. Com a própria Sonic tinha uma entrevista dizendo que demonstra interesse. Talvez esse seja o jogo misterioso do Sonic que será anunciado esse ano. Bom, só o tempo dirá. Não sei o porquê dessa entrada estar no iceberg, pra ser honesto. Toda franquia de jogos possui sua quantidade de fangames e Sonic não é uma exceção. Aliás, alguns fangames são até melhores do que muita coisa que a SEGA anda fazendo. Supostamente existiam músicas no agora descontinuado jogo mobile Sonic Runners, que eram remixes de músicas do jogo Sonic R. Eu joguei Sonic Runners bem na época que ele foi lançado, ou seja, uns 6 anos atrás mais ou menos, então eu não lembro quais músicas poderiam ser. Então quem souber, eu agradeceria bastante que colocassem nos comentários. Existe uma referência ao youtuber Video Game Dunk em Sonic Mania. No estágio Hydrastic Zone, em uma parte específica, o áudio dele iria tocar. What? Esse easter egg foi removido depois de atualizações mais recentes. Hidden Palace é o famoso estágio na qual foi removido em Sonic 2. A razão dele ter sido removido foi por falta de tempo para desenvolver ele, mas Christian Whitehead conseguiu recriar o nível no remaster dele feito para os celulares. Pra quem não entendeu, os Lutadores da Liberdade são um grupo na qual Sonic participa nos quadrinhos Arc, além do desenho Sonic 7AM. O fato deles gostarem de armas é que isso é meio que citado nos quadrinhos, além deles mesmos usarem. Eu acho que quase todo mundo que usa a internet desde 2012 conhece essa história. O moleque ganhou um CD de um jogo desconhecido do Sonic. O amigo dele fala a pena não jogar, mas é claro que ele vai lá e joga mesmo assim. Coisas super assustadoras acontecem, e no final o boneco de pelúcia dele fica com os olhos vermelhos. Hoje em dia é visível quão mal escrita essa creepypasta é, mas na época todos nós éramos um bando de crianças de 8 anos de idade e se cagavam com a própria sombra. A popularidade da história aumentou quando um fangame foi criado lá por 2013, na qual todo santo youtuber de Let's Play fez pelo menos um vídeo do jogo. Sonic X-Treme foi um jogo cancelado do ouriço, que seria lançado para o Sega Saturn e marcaria a introdução do mascote da SEGA para o 3D. Ele seria desenvolvido pela STI, divisão americana de desenvolvimento da SEGA, conhecidos por desenvolverem Sonic 2. O jogo foi cancelado devido a desentendimentos da divisão japonesa da SEGA com a STI, além de várias trocas do motor gráfico, na qual adiaram o jogo por muito tempo, até que decidiram cancelar o projeto, pois não estava tendo nenhum progresso. Os desenvolvedores chegaram até a ficar doentes depois de várias horas seguidas desenvolvendo o jogo, para no final não acontecer nada. O estágio Indie Valley, na beta de Sonic Adventure, possui um layout completamente diferente de sua versão final. O motivo do estágio ter sido modificado era que o Dreamcast não conseguia rodar o jogo a um frame rate estável, por conta do tamanho da fase.
Outra creepypasta famosa, envolvendo o personagem desbloqueável Tails Doll de Sonic R. Creepypasta diz que se você ouvir a música Can You Feel the Sunshine, Tails Doll iria te caçar. Um fato curioso é que Tails Doll depois foi usado nos quadrinhos, como um robô criado pelo Eggman. No fatídico dia, 30 de abril do ano de 2019, a humanidade foi amaldiçoada com um trailer contendo essa aberração abandonada por Deus. Após a Paramount anunciar que o design do Sonic iria ser modificado depois de sofrerem bullying pela internet, surgiram teorias da conspiração que esse design demoníaco foi uma jogada de marketing na Paramount, e o verdadeiro design foi o que nós vimos no filme. Essa teoria não faz muito sentido quando se percebe que brinquedos e pôsteres contendo o design antigo já haviam saído. A princípio, Knuckles e Shadow fariam participações em Illicid, mas foram cortados da versão final. Provavelmente isso foram pensados ainda na época em que o Illicid é desenvolvido como Adventure 3. Prints da versão beta do estágio Sunset Heights de Sonic Forces mostram que inicialmente o estágio seria mais extenso. Provavelmente o estágio teria que ser cortado por conta do jogo ter sido meio que feito às pressas. Durante o desenvolvimento de Adventure, a Sonic Team fez uma viagem de férias para a América do Sul, com o intuito de terem ideias para o fundo de fase e o design delas, com fases como as Ruínas Místicas, sendo inspiradas em Machu Picchu, do Peru. Prints da versão beta de Sonic Adventure mostram os designs antigos de Sonic e Tails, mais especificamente modelos usados em Sonic Gen, de Sega Saturn. Provavelmente esses prints foram tirados de uma versão beta bem inicial, antes dos personagens terem sofrido redesign. Metal Sonic seria jogável em Sonic 2006, mas foi removido por motivos desconhecidos. Provavelmente foi por falta de tempo, já que a SEGA deu pouquíssimo tempo de desenvolvimento para a Sonic Team. Existe um fundo de fase descartado do estágio Judgment Day em Sonic Forces. Os motivos desse fundo ter sido removido são desconhecidos. Evil Sonic, ou Anti-Sonic, foi um personagem criado nos quadrinhos R. Ele era um Sonic de outro universo, além de ser um rival do Orius. Após absorver a energia do caos da Esmeralda Mestre, Evil virou o personagem Scourge. Essa é a sigla para Guardian Units of the Nation. Essa organização está em constante guerra contra o Império de Eggman, além de outras ameaças de escala global. Sobre a confusão entre as siglas, dependendo do jogo, a pontuação entre as letras não existem. Eu acho que isso se refere a uma versão alternativa do Eggman dos quadrinhos Ark, na qual ele robotizou seu corpo e foi o ditador de uma Mobius alternativa, destruindo Sonic e o restante dos lutadores da liberdade. Sonic CD possui alguns easter eggs em seu sound de teste, fazendo referências a ícones da cultura pop como Batman, por exemplo. Porém, existe uma imagem na qual assustou muitas crianças nos anos 90. A imagem mostrava vários Sonics com rostos completamente distorcidos de fundo, com a mensagem Diversão Infinita, segue Enterprises, Magine, com muitas pessoas se enganando, achando que Magine se referia ao demônio. Na verdade, Magine era o apelido dado para um dos desenvolvedores. Aí resolveram fazer essa tela como uma piada direcionada para ele, tendo o rosto inspirado no dele. Mas como o senso de humor japonês é meio bizarro, muita gente achou que era alguma coisa perturbadora. Puta que pariu. Punishu é um personagem original criado por Chris Chan, provavelmente o ser mais bem documentado existente na internet. Como eu não quero que esse vídeo seja maior que Snyder Cut, eu vou deixar aqui a trilogia de vídeos do canal Casa na Árvore, que fala sobre toda a história dele. É bem interessante, então vejam lá depois. E eu acho que Big Blue se refere a como a Rouge chama o Sonic em alguns jogos, mas eu não tenho certeza absoluta, então quem souber, por favor, coloca nos comentários. Arius era inicialmente o design original de Shadow. Algumas coisas no design dele são bem interessantes, pra ser sincero, como a cicatriz e o fato dele não ter um olho. É um design bem bacana, mas eu honestamente prefiro a versão final. É muito mais icônica. Use é o nome criado por fãs, dado para um dos primeiros designs do Sonic, na qual seria um coelho cuja sua habilidade seria jogar objetos com suas orelhas. Em Sonic CD, no estágio Wacky Workbench, existe uma estátua de anjo escondida na fase. No remaster para consoles, encontrar essa estátua desbloqueia uma conquista. Isso se refere a uma teoria na qual aponta que Hidden Palace, Labyrinth Zone e Aquatic Ruins foram construídas por uma antiga civilização apresentada na série Riders, e que de alguma forma lembra a civilização Babilônia. Essa teoria nunca foi confirmada, mas faz bastante sentido quando se compara a arquitetura dos lugares, considerando que todas elas possuem totens de pássaros, mais especificamente de corujas. Parando pra pensar, Long Claw do filme poderia ser uma referência a essa civilização. É só uma teoria, fica aí pra vocês interpretarem. A Bíblia de Sonic foi um documento feito pela SEGA da América para dar uma história de origem para o Sonic Robotnik, distribuído internamente para criar os primeiros quadrinhos, como os da Fleetway. Esse documento no final nunca foi usado para os jogos e ficou apenas nos primeiros quadrinhos. Sua história é bem diferente do que vimos nos jogos e hoje em dia nem é considerado canônica.
É especulado que o estágio Crisis City de Sonic 2006 seria bem maior, por conta dos nomes das músicas dentro dos files, além de que em imagens promocionais foram mostradas partes que não existem na versão final. Eu acho que isso se refere a como a Station Square, em certas partes do dia, principalmente no final da tarde, possui um visual que remete a Vaporwave, por conta do uso de cores como o rosa. Também pode estar se referindo a um glitch do jogo na qual as cores ficam com o mesmo estilo. Todos os personagens de Sonic e da Black Knight possuem representações da Idade Média, e considerando que o Rei Arthur é o antagonista do jogo, é especulado que ele seja o equivalente de Eggman nesse universo. Essa teoria tem como base o diálogo de Shadow com Sonic, na qual ele chama o Ouriço Azul de a verdadeira forma definitiva de vida, além de ter conexões com uma pintura de Sonic 3, na qual seria uma espécie de foreshadow para os eventos de Adventure 2. É uma teoria bem interessante, mas eu duvido que seja verdadeira. Existe um pôster em Sonic Adventure DX, na qual faz uma paródia ao pôster do filme Velocidade Máxima, inspirado por Keanu Reeves e Sandra Bullock. É uma cutscene na beta de Unleashed, é possível enxergar o esqueleto do Sonic por alguns frames, na hora em que ele está se transformando no Warthog. Eu não consegui encontrar muitos detalhes sobre essa entrada, mas algumas pessoas comparam o tema de Game Over com a marcha fúnebre. Ouço um pedaço e vejo o que acham, mas eu honestamente não consigo enxergar nenhuma semelhança. Dunk.mpeg é uma paródia de Sonic.exe, feito para zoar a creepypasta e sua história horrível. Essa entrada diz que ele está presente em Sonic Mania, mas após pesquisar, eu não consegui encontrar nada que comprove isso. A única coisa que eu consegui achar é que existe um mod dele pro jogo. Algumas pessoas acreditam que a Shura é realmente um personagem e está presente na versão DX de Adventure. Daí eu não preciso dizer que essa história toda é fake, né? O design do Dr. Eggman foi inspirado em uma caricatura do 26º presidente dos Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Usar figuras históricas sempre foi comum na série, como por exemplo, os sapatos do Sonic são inspirados nos sapatos que Michael Jackson usa no cover da música Bad, assim como a personalidade do Sonic em geral foi inspirada na de Bill Clinton. Muitas pessoas acham que os sapatos do Sonic fazem parte do corpo dele, pois em Unleashed, quando ele se transforma no Warthog, os sapatos dele magicamente mudam. Provavelmente foi só uma escolha estética, não significa que os sapatos dele façam parte do corpo. E vamos trocar de assunto logo, por favor, porque eu não tô afim de lembrar daquele desenho estranho do DeviantArt. Eggman seria o protagonista quando o primeiro Sonic ainda estava sendo planejado. É mudarem para ele ser o antagonista quando o design do Sonic em si foi apresentado. A princípio, os Obus iriam gritar de dor quando Eggman jogasse do Egg Carrier, além de áudios não utilizados da tribo do Knuckles, na qual eram eles gritando. Isso provavelmente se refere a uma área em Sonic Riders, conhecida como Babylon Gardens, na qual é baseada na região da Babilônia. Aqui em Penders, puta que pariu. Quem não sabe, o Ken Penders foi o cara que escreveu os quadrinhos arte no começo e que depois quitou, só que sem antes, né, meter um processinho na SEGA. Ele tweetou uma vez que a série perdeu a coisa que começa por V com o Jeffrey. Muito obrigado, cara, eu realmente queria saber dessa bosta de informação. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que se refere a como o modelo do Super Sonic e o modelo do Shadow em Riders é muito semelhante. Provavelmente reutilizaram o modelo do Shadow pra fazer o do Super Sonic. Provavelmente é uma teoria que liga o design dos personagens, já que eles possuem mais faixas do corpo do que uma múmia, além de que em Rise of Fury que é apontada a existência dos personagens na série principal. Além disso, as esmeraldas do caos são praticamente ausentes desse universo. Eu sinto que essas mudanças foram feitas para distanciar esse universo do original, não que seja necessariamente algo pós-apocalíptico. Sonic Armageddon foi um protótipo de filme criado por Ken Penders e foi sugerido para a SEGA. Essa teoria aponta que o filme, por mais que tenha sido rejeitado, alguns elementos foram utilizados em Sonic Riders, como por exemplo o Sonic usar um hoverboard, na qual foi uma ideia apresentada nesse protótipo de filme. Foi só uma piada referenciando a dublagem da Snap Cube, na qual o Eggman sofre o destino horrível de ser corneado pelos personagens. I remember an announcement. Shout out to the princess motherfucker. Someone fucking won. That's like, well, we picked out and he pissed on my fucking way. Já que Shadow a princípio iria aparecer em Unleashed, é especulado que ele seria jogável em algum ponto no desenvolvimento, o que nunca foi comprovado. Pelo que eu pesquisei, a música dos créditos de Sonic 3 e Knuckles é semelhante à música Ride Beef, da banda Boards of Canada. Depois de pesquisar mais a fundo, eu descobri que foi só uma piada do criador desse Berg.
bem broxante. Mas, pra não deixar essa entrada sendo uma informação, que teve uma viagem de 2 episódios lançada em 1996, na qual foi lançado um acidente em formato de filme. Nele nós acompanhamos o Sonic e o Tails indo para o Robotnik Land com o intuito de parar a explosão de um reator dentro de sua base. Lá, Sonic se depara com a mais nova criação do Doutor, Metal Sonic. A animação possui um pouco mais de 50 minutos e é muito boa. Vou deixar aqui um link embaixo para vocês verem. Sonic Adventure foi um dos primeiros jogos a possuir DLC na qual poderia ser baixada pela internet. Geralmente eram DLCs gratuitas e festivas, comemorando datas como Natal e Ano Novo. Em 2019 foi encontrada a DLC de Ano Novo de 1999, que antes era considerada mídia perdida. Eu não sei por que Descentado estar tão abaixo na Iceberg, considerando que é algo bem conhecido. A única coisa que consegui achar envolvendo esse tópico foi que a palavra vento de Deus é relacionada com a palavra kamikaze. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a palavra kamikaze se refere a um vento divino, e foi cunhada depois que as tempestades impediram os navios chineses de atacar o Japão antigo. Talvez isso tudo seja relacionado com o Indie Valley, mas é só uma teoria muito bizarra que eu duvido que carregue alguma verdade. Soichiro Irijimari foi o presidente da SEGA em 1998. Ele possuía o plano ambicioso de restaurar o mercado perdido da SEGA por conta do Saturn 32X, usando o Dreamcast. E depois do Dreamcast ter sido o terceiro flop consecutivo, Irijimari não quis escolher uma música no Fantástico e foi resignado, com Isao Okawa tomando seu lugar. Mas o que é esse tal vídeo? A SEGA apresentou o Dreamcast ao mundo em 21 de maio de 1998, com uma tech demo apresentando a capacidade de console. No vídeo mostra a cabeça de Iri Majiri, sendo renderizada em tempo real com vários efeitos acontecendo. Até o Sonic aparecendo uma hora no vídeo dando um corridão. Na versão do Game Gear de Sonic 2, se você não pegar todas as melodies do caos, Sonic irá no final do jogo olhar para o céu e ver Tails nas estrelas, implicando que ele morreu. Outra coisa que eu descobri é que muita gente especulava que ele iria morrer em Sonic Forces. A própria dubladora brincando com essa teoria. R2 é uma fase cortada do Sonic CD, na qual se sabe da existência por conta de alguns detalhes, como a abertura animada mostrar um nível mais tecnológico e cheio de inimigos com serras, que não está presente no jogo, e que nos files da versão de PC, as fases possuem arquivos com os nomes R1, R3, R4 e por aí vai. E como vocês podem perceber, os files pulam do 1 para o 3, mostrando que uma fase foi deletada. Quando o Christian Whitehead foi fazer o remaster de CD, ele confirmou a existência de assets que mostram que R2 realmente existiu. Não sei por que está tão fundo no iceberg essa informação, considerando que ela é bem conhecida entre os fãs. Uau, outra piada envolvendo Mario, agora sendo igual a Bird de 95, que era amaldiçoada. Hahaha, olha só aqui como você é engraçado. Sério, todo mundo já conhece essa historinha. Beta desconhecida faz você querer dar o cu na botinha depois de querer jogar ela. Vamos logo pro próximo assunto. ARG é uma sigla para Alternate Reality Gaming. São séries que são famosas na internet, na qual contém alguns puzzles e geralmente movem uma comunidade para resolver seus mistérios. Sonic teve algo parecido. Alguns anúncios de Sonic na Adult Swim possuem um final com a mensagem escrita: diversão é infinita. É uma referência tanto ao vilão principal de Sonic Forces Infinite, quanto uma referência ao Sonic CD. Quando esse anúncio foi para o YouTube, a mensagem final mudou para siga as pistas. Como isso foi tudo na metade de 2017, provavelmente uma jogada de marketing para Sonic Forces. Sonic Underground é um desenho feito em 1999, na qual possui um plot hole muito estranho. Existe uma profecia no desenho, na qual para derrotar o Robotnik, a rainha Alina precisa se reunir com suas crianças. Mas para a profecia se concluir, ela precisa se separar delas. Ou seja, a profecia se contradiz. Provavelmente isso teria sido explicado em Underground se ele não tivesse sido cancelado por ser um desenho tão ruim. Você achou que tinha acabado esse iceberg, né? Então você se fudeu e vai ter mais coisa pra cumprir. Já que esse iceberg me decepcionou um pouco no final, essa parte do vídeo vai ser só pra jogar alguns fatos que eu conheço da franquia. Além de também pegar outros icebergs pra usar de exemplo. Em um dos trailers de Sonic X, essa forma estranha do Sonic aparece, na qual a fanbase apelidou de Naso, com muito especulando que essa forma seria o Hyper Sonic. Um dos produtores da série confirmou que essa seria uma forma nova do Super Sonic que seria apresentado na série, mas não deu tempo por conta dela ter terminado antes.
Genocide City Zone, ou Cyber City Zone, é um estágio deletado de Sonic 2. Nas Kent está presente no jogo, mas quando ele é acessado, fica injogável, pois está tudo quebrado. Não se sabe o motivo do estágio ter sido deletado, apenas que seus assets foram para o Ato 3 de Metropolis Zone, além de bizarramente para Sonic Spinball. Eu acho que quase todo mundo sabe dessa informação atualmente. Michael Jackson compôs a trilha sonora de Sonic 3, mas pediu para não ser creditado por ter ficado insatisfeito com o resultado da trilha, o que é bizarro, já que Sonic 3 tem disparado uma das melhores trilhas da série. Essa também é a razão de Sonic 3 não ter sido relançado tanto com os outros dois jogos, ou até mesmo ter sido remasterizado, por conta de sessão de track ter várias disputas autorais. Sonic Crackers é um protótipo de jogo que mais tarde virou Knuckles Chaotix para o 32X. O protótipo possui a mecânica de puxar seu parceiro com a corrente de argolas, com essa mecânica sendo essencial para passar as fases. Time Wire foi quem conseguiu comprar o famoso protótipo de Sonic 2, na qual foi roubado de uma loja de brinquedos e foi revendido em países como a China. Essa beta de Sonic 2 é de um estágio relativamente inicial de desenvolvimento, com várias coisas diferentes, como a tela de início, as faltando, e outras com layout um pouco diferente. Essa beta foi apelidada de Simon Wine Prototype. Você achou que essa ideia de um filme híbrido de CGI e live action atual? Então você se fudeu de novo, pois essa ideia veio mais de 20 anos atrás, quando o filme híbrido de CGI e live action de Sonic seria lançado em 1995, produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer com a fodendo DreamWorks ajudando a fazer os efeitos especiais. O roteiro do filme acabou sendo vazado e é simplesmente genial. Eu vou deixar a descrição pra quem quiser ler. ETS é a sigla para Tokyo Toy Show, evento na qual Sonic foi apresentado ao mundo, em 1990. Essa é a beta mais antiga conhecida de Sonic 1, e também é considerada como mídia perdida. Yuji Naka, em uma entrevista, disse que queria colocar esse protótipo como bônus em Sonic Mega Collection, mas nem a SEGA possui esse protótipo, o que deixa quase impossível dessa beta ser lançada. Pra quem está confuso, o filme do Sonic não teve o seu primeiro trailer em abril de 2019, mas sim no final de 2018, na CCXP. E a Comic Con que acontece no Brasil. Esse trailer foi mostrado atrás de portas fechadas no evento, mas algumas fotos conseguiram ser tiradas, na qual mostraram um design bem diferente daquela monstruosidade vista naquele trailer. Pra ser bem sincero, eu até curti esse design, mas ele é mais bonito que essa criatura vinda do Lone Circle de Inferno. É canônico na lore que Amy possui cartas de tarô. Max the Monkey seria um dos melhores amigos do Sonic originalmente, na época que queriam botar ele numa banda no primeiro jogo. Ele é um personagem que aparece de vez em quando nos quadrinhos. Vector, assim como Max, iria aparecer em Sonic 1 como um dos parceiros da banda dele, antes de virar o chefe da equipe de detetives Chaotix. O Sonic Sense funciona igual como o sentido da aranha, mas quando o Sonic sentisse perigo, ele espirraria. Esse conceito foi pouco utilizado nos jogos, apenas em CD isso foi brevemente visto. Os quadrinhos da Fleetway do Sonic mostram uma versão bem curiosa do Super Sonic. Nessa versão ele é como se fosse uma entidade diferente, e até um próprio arco na qual ele se separa do Sonic. Geralmente ele é mostrado como extremamente perigoso e hostil. Muita gente acredita que Sonic Adventure 3 já foi lançado, mas com outro nome. E, teoricamente, estão certos. Sonic 2006 tem uma gameplay quase igual dos Adventures e possui a mesma mecânica de diferentes campanhas, apresentada em Adventure 1 e 2. Até o próprio Unleashed, como já foi dito antes, era chamado de Adventure 3 no início de seu desenvolvimento. Só após a introdução de mecânicas novas como o Air Hog, e teve seu título modificado. Vocês já repararam que no filme do Sonic existem algumas falas que parecem muito com algum tipo de propaganda? Então, elas são mesmo. O filme tem algumas referências ao restaurante Olive Garden, justamente pois eles devem ter patrocinado o filme. Para terminar o vídeo, um fato muito estranho. Em 2018, uma estátua do Sonic foi encontrada nas florestas remotas do Japão. Essa estátua pertencia a um parque temático da SEGA, até que alguns fazendeiros compraram a estátua. Ela ficou lá já faz mais de 15 anos. Recentemente ela passou por uma restauração e agora está praticamente nova de novo.
Pô, terminamos mais um iceberg. Eu adorei falar desse, pois Sonic é uma das franquias que mais marcou a minha infância. E é muito bom falar sobre ela. E agora sim, né, estou terminando com os vídeos de iceberg. Eu sinto que agora eu fiz tudo o que eu queria fazer. Para terminar, eu realmente fico feliz que esse conteúdo não tenha virado uma modinha, mas sim uma comunidade na qual vários canais se esforçam para criar vídeos super bem feitos desse estilo. Então é bom queimar a língua de vez em quando. Mas então é isso. Eu sou Inizei e nos vemos em breve.